Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e o tema de hoje é em decorrência do último vídeo publicado aqui no canal do YouTube que fala sobre o caso do rapaz epilético que atropelou 18 pessoas, inclusive vindo a falecer um bebê de 8 meses de idade na orla da praia de Copacabana. Nesse vídeo eu comentei as hipóteses em que ele poderia, de certa forma, ser isento da pena caso ele não viesse a ter conhecimento do estado epilético que ele possui, e aí ele poderia, inclusive, ter uma excludente, e aí, abre aspas, eu citei no vídeo, de ilicitude, sendo que, no caso específico, a excludente correta é a de culpabilidade. E o vídeo de hoje tem um caráter de trazer para vocês o esclarecimento sobre 3 dispositivos do Código Penal: excludente de ilicitude, culpabilidade e tipicidade. Vamos ver? Pessoal, e para começar a falar do nosso tema de hoje, a melhor coisa para a gente fazer para entender 3 dispositivos diferentes é passando exemplos. E vamos começar a falar sobre aquele que eu mencionei no vídeo anterior, que é a excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude, ela se dará quando o agente ele não vai ser criminalizado pelo ato que ele cometeu, ainda que esse ato, que de forma individual seja considerado crime, naquela situação, naquela condição e circunstância, não será considerado. Como no caso da legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito. A legítima defesa, vocês já devem conhecer, que é a resposta a uma agressão de outro. Ou seja, se uma pessoa te empurra e você empurra de volta, ou mesmo te agride fisicamente, você tem aí a legítima defesa. Mas uma coisa é muito importante, gente. A legítima defesa, ela serve justamente para fazer cessar aquela atitude, aquela agressão que você está sofrendo. Você não pode exagerar esse direito de defesa que você possui. Ou seja, não se correlaciona uma resposta de um soco, por exemplo, com um tiro de uma arma, com uma faca. Isso não é correspondente, não se entende que seja legítima defesa, justamente porque o objetivo aí não seria simplesmente cessar a agressão. Ele foi muito além disso. Claro que cada caso vai ser um caso, tem que ser analisado, não dá para a gente generalizar. Mas aqui, para exemplo, nós temos que nesses casos onde nós falamos de legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal, você está no dever daquilo, ou então no exercício regular de um direito. E o segundo, pessoal, será da excludente de culpabilidade, que na verdade é o caso que a gente fala do vídeo anterior, que é do rapaz que sofre aí de um estado de epilepsia. Ou seja, lembrando aqui, deixando claro, se ele não tivesse conhecimento do estado epilético que ele tem, ele obviamente aí seria um caso de exemplo de culpabilidade, porque você não vai imputar a responsabilidade, a pena prevista para aquela pessoa, sendo que ela nunca teve conhecimento, aquela doença só se manifestou num primeiro momento ali. Então, um fator determinante para que fosse, naquele caso, um exemplo de culpabilidade seria se a pessoa tivesse o conhecimento da doença, tivesse o primeiro contato ali no problema epilético dele, naquele momento na condução do veículo. Como não foi o caso, então não temos que aplicar a excludente de culpabilidade naquele caso específico que eu comentei no último vídeo. Um outro exemplo clássico será dos inimputáveis, dos menores de idade e também das pessoas com deficiência mental e aquelas que estão no estado de alcoolemia involuntária, aquelas pessoas que não têm conhecimento, às vezes, de estar ingerindo determinada substância e acaba ingerindo e se encontra no estado que ela vem cometer determinado crime. Ela não está ali dentro das faculdades mentais dela, então se considera que ela estaria no estado de excludente de culpabilidade. E por último, nós temos aí como exemplo a excludente de tipicidade, que são casos onde o legislador prevê uma pena para aquela conduta, sendo que a conduta ela é muito semelhante, mas não é de fato o que o legislador quis coibir. Como exemplo aí fica para vocês a questão do princípio da insignificância. Então, pessoal, espero que tenha ficado aqui de simples compreensão para vocês
Excludente de ilicitude, quando existe aí o estrito cumprimento do dever legal, quando existe a legítima defesa, o exercício regular de um direito. Nós temos também aí como exemplo, como segundo tema, o excludente de culpabilidade, como nós falamos de menores de idade, de pessoas incapazes ou que estão no estado de incapacidade ainda que temporária. Um exemplo clássico aí é o exemplo do rapaz que sofreu aí de epilepsia, caso viesse a ter conhecimento da doença no exato momento daquele acidente. Lembrando que não se aplica caso ele já tivesse um prévio conhecimento do problema dele. E por último, a excludente de tipicidade, que será aí como exemplo os casos em que se utiliza o princípio da insignificância. Qualquer dúvida, digam aqui nos comentários, enriqueçam o tema. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.